Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Meu querido irmão ouvinte, que alegria, quinta-feira, dia de adoração, a fé cristã nos reúne mais uma vez. E nós não podemos permanecer apenas como ideia ou tradição. Nós precisamos permanecer na igreja com toda a profundidade da nossa fé, do nosso batismo. Porque a fé precisa se tornar vida concreta e testemunho diante do nosso mundo, que precisa do nosso testemunho. Uma igreja em subida só sobe quando os fiéis vivem a fé no cotidiano, com coragem e coerência. Isso aqui também vale para você, meu querido sacerdote que escuta o nosso programa. Nós estamos à frente do rebanho. Nós, sacerdotes, vamos à frente do rebanho, nesta igreja em subida, para que a gente possa ir ao Tabor, levando o nosso povo a essa experiência profunda do ressuscitado, e depois a gente descer para sermos uma igreja que sai ao encontro das pessoas que tanto precisam. O Frei Clodovis Boff, no seu livro Por uma Igreja em Subida, nos alerta. A crise da igreja é, antes de tudo, crise de espiritualidade vivida. Muitos conservam a fé como doutrina, mas não a traduzem em vida. Só quando a fé se faz vida, a igreja sobe e se torna sinal de esperança para o mundo. Nós não podemos ter uma fé calcada apenas no racionalismo. Por isso que a gente vê, às vezes, pessoas muito petrificadas na doutrina e até mesmo sacerdote que reza maquinalmente a missa, como se você, falando as palavras do missal ali, já está tudo resolvido. É claro que Jesus se faz presente, mas é preciso colocar vida. Quando nós falamos, professamos aquela fé, oremos, deve vir do coração. Quando eu olho no missal, o meu coração deve ser impregnado pela grandeza e o sentido daquelas palavras que a igreja me pede para balbuciar na Santa Missa. Testemunhar, meu prezado ouvinte, é fazer da própria vida uma parábola do Evangelho. São Paulo, aos Romanos, nos exorta, essa belíssima carta que nós estamos meditando neste mês. A fé do coração leva à justiça e a profissão dos lábios à salvação. Romanos 10:10. Vale a pena a gente ficar com esse versículo na cabeça durante todo o dia de hoje. A fé do coração leva à justiça. A profissão dos lábios, a salvação. Palavra de São Paulo. Ou seja, crer não é apenas interioridade, mas confissão pública, coerência de vida, coerência de fé. O que adianta a gente rezar, professar a nossa fé e termos um bom comportamento na comunidade, na liturgia, mas depois no dia a dia nós estamos carregados de pecados, de desobediência, de vida dupla. É horrível, né? Pensemos um pai de família que tem vida dupla, uma mãe de família que tem vida dupla, um sacerdote que tem vida dupla. Isso é incompreensível diante de Deus. Sim, sim, não, não. Você deu seu sim no casamento, seja uma pessoa profundamente fiel e feliz, mesmo que tenha que passar por tribulações. Você, meu caro padre, que fez os seus compromissos diante de Deus, não quebre os seus compromissos, não quebre a sua fidelidade. Seja seu sim, sim. Os santos, eles são exemplos luminosos desta fé que se torna vida. Santo Inácio de Antioquia, no século II, dizia: é melhor ser cristão sem dizê-lo do que dizê-lo sem o ser. Veja,
é melhor ser cristão sem falar que é cristão, do que você dizer que é cristão e não se comportar como cristão. Esse é um dilema que a gente precisa estar muito atento a ele. Nós não podemos jogar fora a graça que Deus plasmou no nosso coração. Não podemos cuspir essa graça fora. É preciso gravar no coração tudo isso. Porque o mundo de hoje, ele precisa de cristãos que, em meio ao trabalho, à vida pública, à escola, à família, não escondam sua fé, mas a torne visível com amor, verdade e caridade. Aqui é uma palavra também para os jovens universitários que às vezes têm que enfrentar ambientes muito hostis à igreja. Isso cresce muito. As nossas universidades, os centros educacionais têm sido tomados, uns mais, outros menos, pela militância contra Deus, por essa mentalidade anti-igreja, anti-Deus, que quer trocar tudo. Uma militância que destrói e desconstrói a vida cristã. Então, uma pessoa batizada, um católico, não pode jogar sua vida nisso, de maneira alguma. Nós precisamos ter essa consciência. Você que é policial, você que é advogado, médico, não pode negar sua fé, porque o ambiente onde você está não professa a fé. Não negue a fé. Não ser também aquele cristão enjoado que fica julgando os outros. Olhe para as pessoas que são contra a sua fé e reze por elas no coração, porque a oração vai desbastando essas barreiras, vai quebrando esses alicerces do mal que tanta angústia coloca no coração das pessoas. Clodovis nos diz no seu livro: a espiritualidade verdadeira é a que se traduz em prática. Oração que se faz caridade, fé que se faz testemunho, liturgia que se faz vida. Pensamento maravilhoso. Nós não podemos ser dúbios. A gente precisa ser uno com Deus, uno no amor a Deus. Porque a fé nos leva à prática da oração. E praticar a fé de maneira orante nos ajuda a abrir o nosso coração para a caridade, para com os pobres, para com os que sofrem. A fé nos leva a isso. Dificilmente você acha uma paróquia que não tem um serviço para ajudar os carentes, os pobres. Por mais pobrezinha que seja a paróquia, sempre ali tem alguma atividade caritativa para ajudar o que sofre. Nós temos que ter isso. Isso é da índole nossa católica, da nossa índole cristã, ajudar, a caridade. E a fé verdadeira, que está ungida pela caridade, ela se torna também testemunho. Às vezes a mãe de família é muito católica, mas ela tem comportamentos estranhos dentro de casa, ela xinga os filhos, ela é rebelde com o esposo. E aí a própria família diz: mas o que adianta ir à igreja e fazer tudo errado? Tem sentido? Então nós precisamos criar essa maturidade espiritual de tal forma que a nossa vida ela seja uma vida unida em Jesus, nessa prática da caridade, na prática do bem, na prática da bondade de Deus. Isso é muito importante, gente. Nossas comunidades precisam crescer, precisam ser comunidades em subida. E a subida da igreja passa pelo meu testemunho e pelo seu, pelo testemunho de todos nós. Todos nós precisamos viver esse testemunho. Cada pessoa batizada precisa dar esse testemunho, mostrando que vive sua fé como lâmpada acesa no meio das trevas deste mundo tão complexo que nós estamos vivendo.
Coragem, meu prezado ouvinte. Não desanima, a Eucaristia é a nossa força. Coragem, meu irmão padre, meu irmão diácono, religioso, religiosa. Coragem. Nós estamos num tempo bonito de muitas conversões em meio a tantos sofrimentos. Mas o sofrimento da provação nos ajuda a viver essa graça de sermos uma igreja que sobe pela espiritualidade ao trono de Deus para descer às trevas deste mundo, iluminando este mundo com a luz do nosso batismo. Assim seja. Amém. O Santo Evangelho de hoje é Lucas 9, de 7 a 9. Herodes perplexo diante de Jesus. 3 pontinhos. Primeiro, Herodes escuta falar de Jesus e fica inquieto. Quem é esse homem de quem ouço falar essas coisas? A vida e as obras de Jesus provocavam perguntas. Assim também deve ser o cristão. Sua vida deve despertar interrogações no mundo. Porque às vezes você que é católico, lá dentro da universidade, dentro do trabalho na justiça, na Câmara dos Deputados, seja estadual ou federal, nas câmaras municipais, dentro da política, dentro da cultura, dentro das associações, você às vezes num primeiro momento é muito criticado, as pessoas zombam da sua fé, mas você mantém a serenidade. Não fica respondendo, mostra com a vida. E de repente as pessoas começam a perguntar: por que eu sou tão amargo? Por que eu sou uma pessoa tão estranha? E essa pessoa que vai à igreja, que reza, é tão humilde e tão feliz com a sua vida. A nossa vivência católica cristã deve provocar interrogações nos pagãos. Lá nos Atos dos Apóstolos, lá no início da igreja, a gente tem uma passagem que diz que os pagãos olhavam e diziam: vejam como eles se amam. Olha que bonito, o testemunho tocando o coração. Um segundo ponto, o testemunho da fé incomoda. Como Herodes se sentiu provocado, assim também muitos se sentirão diante de uma fé coerente. Mas é nesse incômodo que muitos são chamados à conversão. O testemunho não é neutro. Ele sempre provoca uma reação. Quando a gente testemunha o amor de Deus, há um feedback, uma resposta a isso. Isso aqui depende muito de nós, viu, gente? A conversão dos pagãos depende da nossa coerência de vida. O sacerdote, os religiosos, os casais, os jovens da igreja, nós precisamos ter coerência. Não ser homens e mulheres de mentira, de falsidade, de ignorância, que fica perseguindo os outros. Não. Isso não deve fazer parte do cardápio da nossa vida. E um terceiro ponto, Herodes queria ver Jesus. Olha que bonito. Mas por curiosidade e não por fé, ele queria ver. O cristão, ao contrário, deve mostrar Jesus com a sua vida, de tal modo que os outros o encontrem não como curiosidade, mas como o Kyrios, como o Senhor que nos salva. O testemunho, meu prezado ouvinte, é o maior anúncio. Falar com a vida é muito mais profundo do que falar com palavras. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, eu oro pelo ouvinte deste programa, por você que está rezando comigo nesta manhã. Deus te dê a bênção da paz e que estes ensinamentos do Santo Evangelho entrem no meu e no seu coração, para que a nossa vida seja um testemunho vivo do Teu Filho Jesus. Abençoa, Senhor, o católico desanimado com sua paróquia. Abençoa aquele sacerdote que não está bem no seu ministério, que está espantando as pessoas da comunidade. Leva, Senhor, muitas almas a rezar por esses padres que não estão bem, para que eles te encontrem, Senhor. Fica, Senhor Jesus, conosco e nos dê o seu Espírito para a maior glória do seu santo nome. Amém. O Senhor esteja convosco,
Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tire um momento hoje para fazer sua adoração a Jesus sacramentado, nosso Deus amado e muitas vezes esquecido. Feliz e abençoada quinta-feira para você e os seus.